Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Videoaula esta de hoje que é intitulada como Cozinha de Família. Que além de lhes trazer uma receita saborosa, nutritiva e de fácil preparo, ela também tem como objetivo resgatar um pouco do nosso passado, da nossa cultura alimentar e de nossos valores familiares, que há muito vêm sido deixados de lado em nome de carreira, trabalho, dinheiro, entre tantas outras questões. A receita escolhida para nos ajudar a reconciliar com o passado foi a galinhada. Receita essa que data de 1700 e lá vai pedrinhas, que foi quando os bandeirantes portugueses começaram a explorar o interior do Brasil em busca de ouro, mais precisamente o interior de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. As comitivas portuguesas carregavam com elas os seus insumos, mas volta e meia seus insumos acabavam e eles os repunham comprando os novos produtos dos fazendeiros locais, donos de sítios à beira da estrada. E como muitos alimentos, eles variam de estação para estação e de região para região, logo no início já houve uma ramificação da receita da galinhada. Já se teve várias receitas por conta desse fator. A receita que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é uma receita tradicional da minha família, que a gente gosta muito dela e espero que vocês gostem. Vamos deixar de lero-lero e vamos partir para o abraço, né? Iremos precisar de uma galinha caipira, de preferência temperada já um dia anterior, com alho e sal a gosto. Essa daqui é uma pasta de alho com sal que a gente faz aqui em casa mesmo, soca direitinho e temperamos essa galinha ontem. Então precisaremos dela, de uma cebola média picada bem pequenininha, as sementes de 3 tomates, os 3 tomates picados em cubos médios, vagem, 300 gramas de vagem aproximadamente, picados no tamanho de 2 centímetros, 2,5 centímetros, e meio quilo de moranga picado em cubos médios, 300 gramas de arroz e cheiro verde a gosto. Começaremos por esquentar bem uma panela de fundo grosso para que possamos refogar nossa galinha. Acrescentaremos banha de porco, aqui no caso eu estou usando banha de porco, ou pode ser óleo. E aí acrescentaremos a nossa galinha para que ela doure bem. Olha o barulhinho. Isso já é bom sinal, viu, gente? Vocês podem perceber que a galinha, quando acabamos de colocar ela, ela começa a dar um pouco de água. Então aqui a gente precisará de um bom tempo para que possamos conseguir dourar bem essa galinha, para que ela fique bem no ponto que a gente quer. Bem douradinho, por conta de se tratar de uma galinhada, nós queremos um caldo bem suculento. Então, para que nós consigamos isso, nós iremos utilizar a técnica da deglaçagem. A técnica da deglaçagem se consiste em ir pingando um pouco de água ou outro líquido que seja qualquer, dependendo da receita que vocês estejam fazendo, para que quando aquela crosta dourada no fundo da panela começar a formar, vocês pinguem o líquido, aquela crosta solte, se envolva no frango e repetiremos esse processo de 7 a 5 vezes até conseguirmos o tom de dourado que queremos. Como esse é um processo bastante demorado, eu já adiantei um outro frango, tá? Ele já está até cozido. Então eu vou passar essa panela para minha mãe, para que ela possa estar continuando esse processo dessa deglaçagem, que também é uma técnica muito conhecida como pinga-pinga. E uma coisa importante que eu estava esquecendo de dizer para vocês é que quando estiver já bem douradinho, mas ainda tendo mais uma camada, mais uma crosta para ser solta, nós entraremos com a semente do tomate e a cebola.
para que o líquido dessa cebola e desses tomates soltem esse último fundo e liberem seus aromas. Esse processo do pinga-pinga, ou da deglaçagem, é um processo demorado. Ele deve demorar em torno de meia hora. Depois dessa etapa cumprida, acrescentaremos a água para o cozimento do frango, que também é um processo demorado. Mas a receita em si é prática, porque ela toda é feita, o cozimento dela toda é feito em uma panela só. E então, assim, vocês também não precisam preocupar que, com minha mãe dourando o processo ali, vocês irão acompanhar a finalização dessa etapa. Então, pessoal, como eu disse, minha mãe continua no processo da deglaçagem, para que vocês possam observar a nossa galinha bem douradinha. Aqui eu já tenho ela cozida. Ela cozinhou há bastante tempo, ela cozinhou por volta de 2 horas aqui no fogão a lenha. Ela chegou até a começar a desmanchar um pouco, a soltar os ossos. Mas eu, particularmente, eu não acho isso problema. Eu acho isso até interessante, porque quanto menos ossos, melhor para a nossa galinhada, sabe? A carne de osso, ela possui sim muito sabor. Mas como ela já foi bem cozida, o sabor do osso já se passou para o caldo da galinhada. E eu peço vocês que tenham cuidado quando forem servir as crianças, porque tem muitos ossinhos pequenininhos, onde elas podem engasgar. Então, por favor, vocês tomem cuidado com isso. Outra coisa também que eu preciso alertar vocês é que o fogo do fogão a lenha, ele é muito agressivo e instável. É muito difícil conseguir uma uniformidade nele. Então, assim, desde o início, quando minha família e eu começamos a fazer essa receita, nós optamos por mexer sempre a nossa galinhada, o que irá lhe conferir uma cremosidade maior em vez de ser aquele arroz soltinho. Ficará cremoso como se fosse um risoto. Então, quando a galinha já estiver cozida, o caldo estiver em plena ebulição, acrescentaremos o arroz. Aqui temos 300 gramas de arroz, aproximadamente, e mexeremos. Agora deixaremos cozinhar por volta de 5 minutos, para então só depois entrarmos com a vagem e a moranga. A nossa vagem, a vagem que eu comprei dessa vez, ela veio um pouco fina. Então, se ela tivesse vindo mais ou menos dessa grossura, eu teria colocado ela juntamente com o arroz. Então, se vocês conseguirem comprar uma bandejinha de vagem que esteja mais ou menos com essa grossura, vocês podem colocar ela nesse momento e deixar cozinhar por uns 5 minutos. Caso vocês consigam somente a vagem nessa finura, que é a que eu consegui, a maior quantidade, que ela está bem fininha, eu vou deixar ela para entrar juntamente com a moranga e o tomate mais para o final. Essa receita que eu estou trazendo para vocês, gente, e que espero que vocês gostem, ela é tradicional da nossa família aqui, da minha irmãzinha, da minha mãezinha e do meu pai. Ela é muito importante pelo seguinte: a participação de todos os integrantes da família é fundamental para que essa receita fique pronta, porque todos nós possuímos um papel indispensável nisso. Enquanto minha irmã e minha mãezinha depenam a galinha, e picam ela e picam os ingredientes, eu e meu pai, nós saímos para catar e cortar lenha. Quando voltamos, a maioria dos ingredientes já estão picados. Aí que vem a hora boa, a hora onde todos nós nos reunimos em volta do fogão para tomar conhecimento um pouco mais da vida um do outro, saber seus anseios, seus desejos, suas mazelas, suas alegrias, coisas do dia a dia que normalmente têm sido esquecidas devido à correria do dia a dia. E nesse convívio ao redor do fogão é onde nós ficamos mais íntimos, onde nós realmente pegamos a nossa essência
de seres humanos. Porque nós, como raça, fomos criados para viver em grupo, em sociedade, não para viver de cabeça baixa olhando para um smartphone ou se alimentando como gado na fila dos fast foods. Nós somos muito mais do que isso. Então, assim, eu sei que é uma receita demorada, sabe? Pela questão do cozimento e do pinga-pinga, do preparo. Mas é uma receita prática, pois ela é feita toda em uma panela só. Então, assim, tentem fazer ela em casa, em compartilhar, em ter um tempo de qualidade com seus entes queridos, seus familiares. Então, gente, como eu falei com vocês, aqui nós já temos 5 minutinhos que o arroz está cozinhando. Porque o tempo de cozimento de cada alimento ele é variado. Então, por isso o arroz está precisando cozinhar 5 minutos. A vagem, por ser mais fina, eu deixei para ela entrar juntamente com a moranga. Então, agora nós entramos com a vagem. Retirarei essa que eu deixei inteira de amostra para vocês. E a moranga, picada em cubos médios. Mexemos bem e deixaremos cozinhar. Agora aqui é praticamente até a galinhada ficar pronta, porque as últimas duas coisas que precisam ser cozidas é a moranga e a vagem, porque o tomate que nós entraremos, ele é bem no finalzinho para evitar de que ele desmanche. Aqui, como não cobriu totalmente de água, eu vou colocar mais um pouquinho de água quente. Corrigir o sal. E à medida que vocês forem vendo ossos, vão tirando. O osso não vai fazer diferença no prato de ninguém, eu garanto. Vocês vão até achar melhor. Perfeito de sal. Tá bom. Agora tamparemos, esperaremos cozinhar por aproximadamente aqui agora uns 15 minutos. Lembrando de mexer sempre, por conta que o fogo do fogão a lenha é bastante agressivo. Se vocês estiverem fazendo em casa, não precisam se preocupar tanto. Vocês podem até mesmo abaixar o fogo, que provavelmente, se vocês respeitarem a proporção de 1 xícara de arroz para 2 de caldo, vocês irão ter um arroz soltinho. Ô Juninho, tá Oi. bom. Traz aqui para mim, fazendo favor, mãezinha. E Leilinha, pinga um pouco de água aqui pra gente, fazendo favor. Gente, esse é o ponto em que nós queremos chegar. Levou por volta de aproximadamente uns 20, 25 minutos, tá? Vocês podem observar que ele está bem dourado. Então, assim, ele vai criando essa crosta, vocês pingam a água, essa crosta solta, se envolve no frango, vocês deixam dourar novamente, pingam a água até esse ponto. Quando chegar nesse ponto, vocês percebem que, apesar dele já estar bem dourado, nós ainda temos um fundo. E é nesse momento onde nós entramos com a semente do tomate e a cebola picada. Porque o líquido existente nesses dois ingredientes irá nos soltar esse fundo quando voltarmos a panela para o fogo e nos liberará o aroma todo da cebola e do tomate. Bom, gente, então é praticamente isso. O arroz cozinhou, a vagem está cozida, a moranga também. Então, nesse momento agora, nós entramos com o tomate picado, para ele não desmanchar muito. Colocaremos ele dentro da panela, mexeremos e deixaremos apenas uns 3 minutinhos, só para que o tomate possa murchar um pouco e passar o seu sabor também para essa galinhada. Conseguem perceber que não é aquele arroz soltinho, mas é aquela textura de risoto? E o bom da gente ir retirando os ossos é exatamente isso, que quando a gente for servir, a gente não vai precisar ficar pegando tanto, separando,
E relembrando mais uma vez, tomem cuidado ao servirem as crianças. Esse prato costuma ter muito ossinhos pequenos. Tomem cuidado, por favor. Gostaria de aproveitar também, nesse prazo desses 3 minutos que o tomate está finalizando, e agradecer especialmente a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios de Minas por todo o empenho que eles tiveram para levar ao maior número de pessoas possível os editais da Lei Aldir Blanc, que sem eles isso talvez não fosse possível. Agradecer também a paciência que eles tiveram para solucionar as minhas dúvidas e as dúvidas de tantas outras pessoas que, assim como eu, se viram perdidas em algumas etapas. Quero agradecer também à Prefeitura de Entre Rios pelo suporte que ela dá à Secretaria de Cultura para ela poder realizar o trabalho dela. Quero agradecer o Empório e Padaria Bom Sabor pela gentileza e cordialidade que eles tiveram em me atender. Todos os ingredientes aqui utilizados vieram de lá, com exceção do arroz, que no dia ela não tinha, mas se encomendar, ela consegue o arroz da roça para vocês. Tá? Braulina, Jorge, Bárbara e Stefani, muito obrigado pelo atendimento de vocês. E agradecer em especial também a minha família, que sem eles nada disso seria possível. Eles desde o início compraram a vibe comigo desse projeto, estiveram do meu lado a todo instante, mesmo alguns deles sendo avessos à câmera. Eu só tenho a agradecer eles de todo o coração. Desejo a todos vocês boas festas e um feliz ano novo. Tenham todos um bom apetite.